O Centro Educativo Adventista de Los Angeles, no Chile, e o Instituto Adventista Pernambucano de Ensino, apesar de estarem distantes geograficamente um do outro, possuem uma estrutura educacional que proporciona muitas atividades fora do ambiente de sala de aula. Ambas instituições educativas com espaço e capacidade de oferecer aos seus alunos diversos cursos e atividades no contraturno escolar. Essa escola já tem alguns anos de história. No início, era um grupo bem pequeno que começou com classes de ensino médio. Começou com a doação de uma família adventista que queria que fosse estabelecido um colégio aqui. E também com o objetivo que houvesse aqui um internato. Então esse internato começou a trazer alunos, tanto do próprio país como de fora. E aos poucos o ensino médio começou a crescer. Em seguida, aumentamos também para o ensino básico. E aí se viu a necessidade de haver um ensino que não fosse centralizado apenas dentro das salas, mas que levasse os alunos e as famílias a conviver com o ambiente onde estamos. Esse é um lugar com muita área verde. Também tem a parte de agricultura, que faz parte do CEALA. Temos mais de 140 hectares e toda a escola ocupa apenas 12 hectares. Assim, se viu a necessidade de conseguir mais matrículas e também mostrar o que a filosofia adventista ensina. E assim, nos anos posteriores, quando já havia começado o ensino básico e o pré-escolar, começamos a desenvolver oficinas, porque os planos de formação, os planos de estudo, exigiam e impediam que os estudantes tivessem, ao estar numa escola de período integral, uma formação na área esportiva. Como nosso projeto filosófico apresenta que oferecemos uma educação centrada na integralidade do ser, levando em conta a área acadêmica e a área espiritual, na visão dos administradores da época, se viu necessário potencializar a área esportiva. Ali começou a nascer as oficinas de esportes, que em algum momento foi uma exigência, mas também foi como um extra para que mais pessoas conhecessem a escola. Na educação básica do Colégio CEALA, este ano estão sendo desenvolvidos diferentes modalidades esportivas, como vôlei, basquete, futebol, a ginástica artística, a ginástica esportiva e handball. E esses esportes coletivos mencionados são os que estão sendo desenvolvidos no colégio este ano. Um dos principais objetivos que planejamos como instituição é que as crianças tenham variedade de atividades físicas devido ao níveis de sedentarismo que existe a nível nacional. Também aumento de sobrepeso, da obesidade a nível mundial. Também somos catalogados como um dos países que está com uma alta porcentagem de obesidade. Então tem essa intenção de gerar mais horas de atividade física para que as crianças possam praticar mais esportes, diminuir o sedentarismo e cuidar do corpo como Deus diz. Esse também é um dos objetivos na nossa instituição. Eu participo das aulas de educação física, das oficinas e da ginástica rítmica. Fazemos borboletas com as fitas, exercícios com as fitas e tudo isso. Eu gosto do movimento da fita e também porque dá flexibilidade. Eu penso que vou continuar praticando quando crescer. Eu participo de hóquei, da patinação e do basquete. Eu gosto mais de hóquei, porque é a minha paixão. E eu também porque eu gosto de jogar com minhas amigas durante a aula e também durante o recreio. Eu gostaria de entrar na seleção chilena de hóquei, porque é a minha paixão. As estratégias que foram desenvolvidas este ano foram as oficinas de esporte, envolver mais gente, com mais alternativas na área esportiva e extracurricular. E foram desenvolvidas mais opções nesse aspecto. Foi construída uma quadra nova, que foi inaugurada no mês de março. Também temos uma sala de musculação, onde tem bicicletas elípticas, esteira, aparelho de musculação, que nos permite desenvolver a área de atividade física com maior ênfase. É bom para que as crianças não sejam muito obesas e também é bom para a saúde.
A evolução foi favorável. Favorável no sentido de que o colégio deu as instâncias, o tempo, o lugar físico para poder praticar esportes. Então, nesse ano, foi visto uma maior quantidade de alunos participando das oficinas. Isso também nos permitiu, como instituição, gerar uma maior satisfação a nível pessoal, profissional e também institucional. Bom, além de participar do coral, também participo de atividades esportivas como o vôlei e o futebol, que são meus esportes favoritos. Mas eu gosto mais de estar no coral porque posso adorar ao Senhor da minha forma. Nos demos conta de outro aspecto, que talvez tenha passado despercebido em algum momento, que é a área musical. Um colégio adventista que não canta, um colégio adventista que não tem um coral, é um colégio adventista que não é alegre. Podíamos ter esportes, podíamos ter laboratórios, mas faltava essa área. E com o passar dos anos, já perto desse período, começaram a nascer grandes corais. Trouxemos professores especialistas e, de repente, o coral de Seala começou a cantar. Inclusive, em colégios em todo o Chile. Assim, hoje chegamos à situação onde não só fortalecemos a área acadêmica, mas também a área espiritual, esportiva, científica, reforçamos os valores e também aquelas coisas que nos identificam como povo de Deus. Acho que ao participar de atividades extracurriculares, posso desenvolver todo o meu potencial. O colégio sempre apoia os que querem realizar atividades fora do horário de aulas e sempre nos apoia quando nos representamos fora do colégio. No contexto social e também no contexto econômico que o nosso país vive atualmente, é necessário que nossos alunos também criem habilidades sociais com a tecnologia. Então começou a ser desenvolvido oficinas de robótica, laboratórios de ciências. Começamos a ocupar os laboratórios que temos atualmente para a formação de analista químico. E os alunos puderam fazer experimentos com água, medição de ambientes, o que pode ser uma ponte para a sociedade. Nós temos uma aula de tecnologia, mas nós queríamos implementar uma atividade extra no programa, onde os alunos pudessem ficar além do horário de aula e pudessem aprender robótica. Naturalmente, não tem robótica no nosso plano de estudo, então temos que dá-la à parte. Então os alunos ficam fora do seu horário e começam a pesquisar. E aprender, e lentamente vamos à prática. Netamente à prática, ok? O professor passa os conhecimentos gerais e os alunos vão trabalhando de maneira prática em cada um dos circuitos programáveis, que é o que eles usam. O que nós fizemos foi um drenador de água, buscando solucionar o problema que costuma haver em lugares com baixas temperaturas, onde a água se acumula nos canos, congela e rompe o encanamento. Seria útil, principalmente, pelo fato de que esse sistema é algo que eu creio que não seria necessário ser substituído. Mas o que sim seria difícil e caro de substituir, creio eu, é um cano quebrado. Por exemplo, se isso estoura e precisa comprar outro cano e pedir para instalar, e nesse caso simplesmente teriam que pedir para instalar isso, o sistema e o medidor de temperatura e umidade, e seria uma economia a longo prazo. Dentro da sala, nós levantamos uma interrogação, um problema. E como havia chegado o inverno, saiu a questão de ver como, através de um dispositivo tecnológico, nós poderíamos evitar que o nosso encanamento tivesse problema com as baixas temperaturas. Começamos a pesquisar e buscar quais códigos ou quais dispositivos eletrônicos poderíamos utilizar para programar o nosso circuito e evitar que os canos armazenassem água quando as temperaturas caíssem. E assim, fomos buscando e testando diferentes dispositivos, até que finalmente fomos selecionando os mais adequados, e custou muito programar todo o sistema. Mas, à medida que, fomos jogando com a tentativa e erro, às vezes aumentava o tempo de trabalho com os alunos, mas finalmente conseguimos criar essa linguagem de programação
e que interagia muito bem com o dispositivo e tivemos êxito. Hoje em dia, temos Super Drainer, é assim que o chamamos, um super drenador. Me chamaria muito a atenção se houvesse esse tipo de projeto em geral em todo o Chile, pelo fato de que, hoje em dia, com um pouco de programação é possível fazer tudo. Um telefone, uma câmera, um computador, o que seja que leva programação. E a robótica também é um lado importante disso, porque de fato depende da programação. E sem isso, imagino que... Bom, hoje em dia, um dos trabalhos mais buscados do mundo é de engenheiro de informática. Porque ele pode simplesmente se sentar em frente a um computador, escrever um código, fazer uma aplicação. Um projeto como esse, que poderia levar a muitos bons caminhos no futuro, traria mais possibilidades e coisas assim. Como Associação de Colégios Adventistas, com frequência fazemos concursos de tecnologia. Nós apresentamos o Super Drainer e eles acharam uma boa novidade, porque solucionava um problema doméstico. Um problema que muitas pessoas sofrem na região sul, no nosso país, que é o rompimento de canos. Impressionou muitas pessoas, chamou a atenção. E nos convidaram para participar desse concurso nacional de projetos que sempre busca solucionar uma necessidade das famílias de nosso país. Quando esses projetos começaram a se fortalecer, nasceu uma nova necessidade, que era levar nossos alunos ao que é a essência da educação adventista, o cuidado com a natureza. E começou a ser feito oficinas, como a oficina de agricultura, por exemplo, onde há estufas que os alunos podem ir e trabalhar no cultivo, na plantação e na colheita de sua própria planta. Todos os anos, nós do Departamento de Orientação velamos por todos os aspectos do aluno. E um dos aspectos que consideramos para trabalhar com eles é a questão da vida saudável. É um dos objetivos porque o Chile tem um alto índice de obesidade e de diabetes. Então vemos que é importante, como uma instituição cristã que promove a saúde, vemos que é importante que nossos alunos também saibam se alimentar bem. O colégio ensina como a gente pode se alimentar bem, de forma saudável, sem ter que comer as coisas que fazem mal ao nosso corpo, ao nosso organismo. Para saber o que estamos introduzindo ao nosso organismo, para saber o que não faz bem e o que não faz mal, e levar em conta que é melhor comer bem e estar saudável do que comer mal e não estar tão saudável. O que vimos ultimamente na oficina, bom, esse já é o 5º curso, eles estão no 2º ano do ensino médio, têm 15 anos. E o que vimos é que eles receberam de uma forma muito boa os conhecimentos que os especialistas passaram. Porque nós nos planejamos para receber especialistas. Tem uma nutricionista da clínica adventista e um professor de educação física. Eles apresentaram esses temas, entregamos um material que eles podiam levar para casa e também fizemos uma demonstração de como... Bom, nesse caso me referia a um bom café da manhã. Então, estamos ensinando como comer saudável de manhã. Atividades esportivas diferenciadas, música, aulas de robótica e tecnologia, cursos de culinária e alimentação saudável são apenas algumas das atividades extracurriculares oferecidas pela educação adventista. Tudo isso tem a finalidade de despertar a criatividade e o talento nos estudantes e melhorar o seu desempenho em sala de aula. Para os pais, as atividades realizadas dentro da própria escola podem representar maior segurança, já que seus filhos estarão em um ambiente familiar e de confiança. Como vocês puderam observar, o IAPE tem um espaço muito grande, um espaço muito bonito, né? Então foi projetada essa fazendinha justamente pela necessidade de... Nós tivemos uma riqueza, como você pode observar, né? De solo, vegetação e tudo mais. Então ele foi projetado justamente para atender as nossas crianças da educação infantil, né? Que quando eles... Fundamental 1, tá? Fundamental 2 também com projetos de biologia,
geografia. Como vocês estão podendo observar, nós estamos tendo uma aula agora de geografia, tá? Alunos de ensino médio também. Então, assim, os professores de português, redação. Então, assim, é um ambiente muito agradável que os nossos alunos participam. Não só o colégio e a PE, tá bom? Internato também, nossas programações de cunho religioso, pôr do sol, os outros projetos do colégio também, na maioria das vezes, acontecem nesse nosso espaço, na fazendinha do colégio. Nós temos aqui um casal de mini pônei, certo? Que é os cavalinhos, um casal também de mini bois. Então, o que é que nós fazemos com esses animais? Nós temos um cuidado especial de todas as manhãs. A gente dá um banho neles, coloca no pasto, certo? E à tarde nós retornamos com eles para o curral da fazendinha e aí nós colocamos uma ração específica, né? Temos a ração naturalmente, o capim nativo. Nós temos também algum suplemento mineral que nós colocamos para os animais. Gostamos de pediar aí, escovar direitinho, cuidar dos cabelos dele, deixar tudo adequadozinho para que tenha uma boa imagem do animal aqui da fazendinha, certo? Também temos algumas aves, tipo nós temos umas araras, muito bonita, temos os fazões, são uns pássaros, umas aves bonitas também. Temos também canário, né? Temos as perdizes, que, por exemplo, até tem se reproduzido aqui na fazendinha da EPE. Em sala, os nossos alunos eles estão vivenciando a teoria, tá? Muitas das vezes. Mas quando eles partem para a prática, o aprendizado é bem mais significativo, certo? Então, assim, os nossos professores das diferentes disciplinas, nós temos uma organização concernente ao uso da fazendinha. Na realidade, a escola ela tem que pensar no processo de ensino-aprendizado como algo planejado. Então, toda a nossa estrutura dentro da escola, ela pensa nesse processo de ensino-aprendizagem. Por exemplo, não só a fazendinha, que é esse ambiente que nós estamos. Então, aqui nós falamos um pouco sobre agricultura, nós falamos sobre a questão do semiárido, todo o contexto que nós estamos inseridos e que aqui aborda. Então, hoje nós vimos isso, mas diariamente nós conseguimos ver uma questão um pouco sobre água, sobre vegetação. Conseguimos também discutir com os alunos em alguns outros ambientes, como, por exemplo, a nossa praça, que está em construção, onde toda a água captada dela vem para esse laguinho, depois é jogada lá para cima e, por gravidade, irriga todo o nosso sistema de vegetação. Nós temos também algumas trilhas dentro da escola, que facilita. E temos um poço de água salina e com um dessalinizador. Então, todas as vezes que abordamos essas situações em sala de aula, nós trazemos os alunos para visualizar isso na prática. Ou seja, você consegue fazer com que o aluno ele entenda que a teoria não é só pela teoria, mas existe um motivo para o qual eles estudam aquilo e existe uma prática que vai trazer um benefício à sociedade. Então, em algumas práticas, eles conseguem até exercer a cidadania. Então, isso aí se torna algo bem interessante para a vida deles. A fixação desse conteúdo é muito maior em prática do que simplesmente na teoria. Então, esse processo de ensino-aprendizagem, ele é muito mais simples e mais rápido quando você leva o aluno a uma aula prática, a uma aula dinâmica. Inclusive, a forma como ele enxerga a aula termina sendo algo mais descontraído, algo menos pesado. Você tira ele daquele ambiente que é a sala de aula, onde está muito preso, onde tudo muito enfileirado, muito engessado, e traz ele para um ambiente muito mais natural, onde ele pode interagir com o próprio ambiente. Então, a gente vem com a frequência mais nessas aulas que tem como a gente interagir com essa dinâmica diferente, sabe? Principalmente em geografia, ciência, essas matérias. E eu acho importante isso porque faz com que a gente traga esse assunto não só na teoria, na prática também, que a gente interaja com os animais, com esse ambiente diferente e não fica aquela mesma rotina, sabe? E, assim, eu acho que tem como a gente ter um entendimento do conteúdo melhor desse jeito. Bom, aqui você fica mais descontraído, não fica uma pressão que você ficaria na sala de aula. Aí você consegue se concentrar melhor. Eu já vim estudar biomas. No ano passado, a gente veio estudar aqui porque tem esse negócio do ambiente e teve como a gente entender melhor o assunto, as plantações, essas coisas.
E geografia também, a gente já veio aqui para estudar outros assuntos. E agora, sobre o continente africano, foi uma aula que teve como a gente entender muito melhor a questão do solo africano, essas coisas. Essa segunda unidade nós iniciamos com um projeto muito legal, que é o projeto Identidade. Esse projeto, ele tem como nomeação Criança, um sonho de Deus, porque a criança sempre foi um plano no coração de Deus, né? Então, hoje nós viemos aqui na Fazendinha do IAPE para fazer uma atividade relacionada a preferências, já que estamos trabalhando o projeto Identidade. E aí eles vieram visitar os animaizinhos e, no final, poder identificar qual foi o seu animal, o animal que ele mais gostou, o animal predileto, que eles mais gostaram. Com disciplinas como português, sociologia, filosofia, nós precisamos levar o nosso aluno a uma reflexão. Então, como o ambiente natural, ele traz já uma atmosfera ideal para essa reflexão. Então, os professores terminam utilizando esse ambiente como um local para levar o aluno à reflexão social. Então, você consegue ter um dinamismo muito maior. E é interessante que até o comportamento do aluno é diferenciado. Então, aqueles alunos que são tidos como os bagunceiros, que não prestam tanto atenção, quando ele vem para esse ambiente fora de sala, eles se sentem inteirados com a aula. E o que é interessante, isso termina aqui não trazendo tantos custos à escola e sendo algo muito mais simples, porque você só precisa agendar e levar o aluno para aquele ambiente, porque já está dentro do campus. Então, o custo, o trabalho de você preparar uma excursão é bem menor. Fora que você consegue fazer isso aí com uma periodicidade bem menor, bem maior, aliás. Porque se você vai para um campo fora, você precisa preparar seguro, ver ônibus, ver o local. E aqui não, tudo está dentro do campus. Então, é algo que é muito interessante, que o nosso campus, quando ele constrói algo, ele pensa muito nesse processo de ensino-aprendizagem. O que é que aquela construção, que pode ser até uma construção simples, pode trazer para o aluno? Por exemplo, quando eu falo nos tetos daqui da nossa escola, todos eles captam água. Então, você já está levando o aluno a refletir sobre o uso da água. Então, eu não preciso tirar esse aluno do campus. Eu posso usar o exemplo do campus e é interessante que ele vai ter o contato com a sustentabilidade. Ele vai perceber na prática que o nosso campus tem uma tendência de ser sustentável cada vez mais. Nós sempre viemos aqui assim que necessário, porque o intuito dessa fazendinha foi justamente atender às necessidades dos conteúdos encontrados nos campos de experiência. Então, a gente tem a oportunidade de vivenciar isso na prática. Né? Por exemplo, a unidade passada nós trabalhamos um projeto relacionado à água, a água é um presente de Deus. Então, nós tínhamos agora a oportunidade de vir aqui e dar água para os animaizinhos. Então, entendemos que a água também é necessária para os animais. E eles puderam fazer isso na prática. É interessante que, como é algo muito prático, e o aluno ele consegue visualizar o que ele viu em sala, no ambiente, então ele começa a entender o porquê ele estuda, por exemplo, o solo, porquê ele estuda a vegetação. E muitos dos meninos, quando saem daqui, ele chega na horta do pai e diz, olha, o melhor caminho é esse, não é esse que nós estamos utilizando. Então começa a dar sugestões aos pais e eles começam a vir à escola e questionar o que é que está acontecendo, como é aquilo, e termina tendo uma transformação de vida não só do aluno, mas da própria família, porque a dinâmica familiar vai tendo uma transformação pelo que o aluno aprendeu em sala, que muitas vezes no passado não havia essa preocupação de interação, realidade e teoria. Como hoje nós temos essa interação, os pais terminam viajando conosco também nessas questões pedagógicas. Os pais ficam encantados, né? Quando eles chegam na escola, eles conhecem o pré-escolar, os ambientes do colégio, né? Espaço musical, academia, biblioteca. Aí, quando nós direcionamos eles para a fazendinha, eles ficam assim encantados. As crianças, quando chegam aqui, né? As aulas, assim, eles amam. Quando eles falam, vamos para a fazendinha hoje, é festa. Então, assim, é um ambiente muito gostoso. Na realidade, trabalhar em um internato, em um ambiente mais campestre, traz inúmeras vantagens. Primeira situação, o processo ensino-aprendizagem não se restringe só à sua aula, aquele momento pela manhã. Você consegue trabalhar com os alunos nos outros turnos, que você não teria esse contato com ele. E a outra situação é o seguinte, ele está em meio à natureza, a um ambiente
que é preparado para isso. Eu não consigo ter em outras escolas um ambiente tão amplo. Então, esse ambiente amplo que nós temos aqui, ele foi preparado para facilitar o processo de aprendizagem do aluno. Então, muitos pais eles podem enxergar o internato como algo mais recluso, mas na realidade ele vai trazer inúmeros benefícios a esse aluno, porque ele vai conseguir sair daqui com uma preparação, com um diferencial do que nas outras escolas nós não conseguimos. Porque nas outras escolas, por exemplo, eu não tenho esse ambiente para dar uma aula, porque no ambiente urbano os prédios eles são muito pequenos. E muitas vezes nós não conseguimos pensar numa estrutura planejada. Que aqui, desde o seu processo de instalação até hoje, sempre se pensou de como a escola vai trazer o benefício para o aluno. Ou seja, cada prédio, cada praça, cada ambiente, qual é o benefício que ele vai trazer para esse aluno. Então, o processo ensino-aprendizagem, ele não pode ser simplesmente espontâneo. Ele tem que ser pensado. Ele tem que, desde a sua estrutura mínima até o processo de formação dos professores, até a própria estrutura pedagógica da escola. Então, a escola em si aqui, ela pensa em todos os detalhes para facilitar esse processo. Algo que em um campus menor eu não consigo. Pesquisadores afirmam que o aprendizado das crianças e adolescentes é enriquecido a partir de diferentes formatos e metodologias de ensino. O contato com outras fontes de conhecimento é importante para a formação geral do indivíduo, o que contribui para o desenvolvimento de adultos mais críticos, participativos e culturalmente mais desenvolvidos. E aí, você gostou do episódio de hoje? Se você quiser saber mais sobre o programa Educação, acesse agora mesmo o NT Play. Lá você encontra outros episódios que podem colaborar para a sua formação acadêmica. Por hoje é só. Nos vemos semana que vem. Até lá!